que começa a despertar e começa a perceber que a tua vida anterior tem algo, ou teve algo muito esquisito e diferente das vidas de outras pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que você chamava de mãe, ou chama de mãe, não é uma mãe parecida com as outras dos seus amigos, dos seus colegas. Na verdade, é uma criatura que não tem nada do que se considera amor materno. Você sofreu torturas horrorosas nas mãos dessa pessoa. E como você não conhecia outra vida a não ser essa, você foi se virando. Você foi crescendo com medo, com muito sofrimento, como se isso fosse normal. Ou então, você que se apaixonou por aquela pessoa e se entregou para aquele relacionamento, acreditando que estava sendo recíproco esse amor. Você vai descobrindo que do outro lado não era nada daquilo que você imaginava que fosse. Que você foi enganado, enganada. E que você acreditou em algo que de fato não existe. Você que se esmerou no seu trabalho para aquele chefe, aquela chefe, que parecia uma pessoa boa, embora um pouco autoritária talvez, mas que no fim você descobriu que você estava sendo sugado, sugada. Ou aquele colega de trabalho que se mostrou seu melhor amigo, amiga, e você descobriu que você estava sendo traído, difamado. Então, quando você começou a despertar, e até talvez já tenha conseguido sair desta situação horrorosa, abusiva, você pensa, você nasce dentro de você um desejo muito forte de desmascarar esta pessoa, para que ninguém mais caia nesta armadilha, para que todos reconheçam quem esta pessoa de fato é, porque obviamente ela não é o que mostra ser. Você se vê diante de um dilema. Primeiro, porque você precisa ter estratégia para fazer isso. Se você já saiu falando por aí para as pessoas quem essa pessoa realmente é, com certeza a grande maioria das pessoas não acreditou em você e achou que você que é o louco, a louca, que você é o desequilibrado, que você é a pessoa problemática. Eu até posso sentir vocês dizendo sim, 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 sim. É exatamente isso que aconteceu. E por que isso acontece? Primeiro, vamos definir bem de quem nós estamos falando. Dr. Guido Paloma,
psiquiatra forense, num vídeo recente que eu assisti, define com quem que nós estamos lidando. Ao longo da história da psiquiatria, essas pessoas foram sendo definidas. Em primeiro lugar, não é um doente mental. É uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo, porque o doente mental alucina, não tem relação equilibrada e sadia com a realidade. Por isso que é chamado doente mental. Esta criatura, que hoje vulgarmente chamamos de psicopata ou narcisista perverso perversa, não é doente mental. Sabe muito bem o que está fazendo. Então, ao longo da história, essas pessoas que hoje também nós chamamos de transtorno de personalidade, foram chamadas, por exemplo, pessoas portadoras de loucura moral. Pessoas com enfermidade de caráter. Pessoas com loucura lúcida. Olha bem essas palavras. Pessoas anestesiadas em seu senso moral. Pessoas semiloucas. Pessoas desequilibradas e semissociáveis. E diante de todas essas tentativas de definir o que é esse transtorno, o Dr. Guido Paloma prefere chamar essas pessoas condutopatas. Significa o quê, segundo ele? Pessoas que têm problemas de conduta, que têm uma conduta disfuncional, que são aparentemente normais, mas têm uma conduta deformada. Essas pessoas com essa conduta deformada, uma das principais características, segundo o Dr. Guido Paloma, são absolutamente egoístas. O foco destas criaturas é exclusivamente nelas mesmas. Só atinge, só entristece ou só preocupa estas pessoas aquilo que atinge diretamente a elas mesmas. Ele deu aquele exemplo daquela mulher que matou os pais. No julgamento, o único momento em que ela se mostrou sensibilizada foi quando o juiz lhe deu a sentença de 40 anos, parece, né? Assim, um período bem longo de prisão. Foi o único momento em que essa pessoa se sensibilizou. Ela não se sensibilizou diante do crime que cometeu. E esse é um caso extremo, obviamente, porque existem gradações de psicopatia, ou, como ele fala, condutopatia. Pessoas mais agressivas, pessoas menos agressivas, pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, mais sedutoras, um pouquinho menos, porque todos eles são sedutores. Então, para você poder desmascarar um psicopata, uma psicopata, você, em primeiro lugar, tem uma campanha de difamação que essa criatura já fez de você, antes de você perceber as coisas,
para você desmanchar. E para você desmanchar uma campanha de difamação feita contra você, você precisa adquirir as mesmas qualidades daquele que a fez. Percebe? Como que você vai convencer as pessoas que é você que está falando a verdade e não esta criatura? Como você vai convencer essas pessoas que você está falando a verdade? Diante da capacidade incomensurável, incrível, absurda destas criaturas mentirem descaradamente e fazerem as pessoas acreditar em suas mentiras. Outra coisa, como que você vai ter o mesmo poder de persuasão que essas criaturas têm? Essas criaturas treinaram e treinam a vida inteira para convencer as pessoas daquilo que elas querem que as pessoas acreditem. Você treinou a vida toda? Ou você simplesmente foi autêntico e autêntica? Outra, como que você lida com a dissonância cognitiva, o gaslighting famoso, que essas criaturas sabem praticar com as pessoas? Inclusive foi feito isso com você, para te convencer que você não está vendo o que está vendo, que você não sabe o que você sabe, que as suas percepções estão equivocadas. Essas criaturas praticaram essa tática a vida inteira também. E você? Outra, essa criatura já entrou no jogo com você, porque é um jogo, para ganhar o jogo. E antes que você tivesse qualquer consciência da situação, essa criatura já te estudou, já anotou no seu caderninho todas as suas vulnerabilidades, tudo que é importante para você, tudo de que você tem medo, e usou tudo isso para traçar o seu plano de ação, para extorquir você, aproveitar-se de você, usar você, enganar você. E você? Você sabe fazer isso? Estou vendo aí vocês todos dizerem, óbvio que não. O foco da sua vida foi outro. Então, você conseguiria mentir como essa criatura mente? Também, obviamente que não. Como você vai desmascarar uma criatura dessas? Você só pode falar quem essa criatura realmente é para as pessoas de sua inteira confiança. Senão, você certamente sairá perdendo, você será acusada daquilo que você está tentando mostrar. E tem ainda a situação jurídica. Inúmeras pessoas que me procuram falam das suas perdas em processos atrás de processos.
em que a criatura consegue juntar provas contra você. Muitas vezes falsas, muitas vezes meias verdades, em que aquela meia verdade aparece mais do que a metade que é mentira. E como que você vai provar? Convencem todos à sua volta, por exemplo, se trata de um filho, convence até a escola que é você, sendo o pai ou a mãe sã, que é o abusador. E ele ou ela, o coitadinho, a vítima, que precisa ficar com o filho para protegê-lo contra você. E a grande maioria, infelizmente, acredita no abusador, abusadora e não em você. Então, minha gente, para desmascarar uma criatura dessas, ou você se imune de todas as armas possíveis e impossíveis, provas, pessoas que te defendam, ou então você perde, infelizmente. Já foi dito em outras ocasiões que para você lutar com um mestre em judô, por exemplo, você também tem que ser um mestre para ganhar. Porque se você for um aprendiz, o mestre em judô ganha de você, não tem como. Para você ganhar de um especialista em mentir, você precisa dominar a mentira mais do que o mentiroso. Você consegue? Então, para desmascarar um psicopata ou uma psicopata, você precisa lutar em outro campo, não no campo dessa criatura. Vocês entendem o que eu estou falando? Não é lutando com as mesmas coisas que essa criatura luta que você vai ganhar dele ou dela. A melhor forma para desmascarar uma criatura dessas é você se transformar num pilar de integridade. Estou falando de algo que parece quase impossível para quem está se arrastando depois de ter saído de uma relação abusiva como essa. Mas é só assim que você vai conseguir desmascarar. Você focando em você. Você focando em reconstruir a sua vida. Em curar-se. Em se fortalecer. Porque aí, quando vierem acusações de lá, do outro lado, você consiga se manter íntegro, íntegra. Você ser um pilar de verdade. Defender em você o bem, a bondade, a verdade, a beleza. E ser você
mesma. Então, parece que este desafio começa a se transformar num desafio para o bem. Percebe? Essa criatura maléfica começa a causar algo bom para você. Parece um absurdo que eu estou te falando. Mas, depois de um abuso desses, e eu já ouço relatos atrás de relatos, as pessoas vêm me contar que esse horror, esse sofrimento atroz, foi bom para elas. Porque fez delas uma pessoa inimaginável antes. Fez delas uma pessoa que consegue colocar-se numa posição lúcida, que enxerga o mal, reconhece o mal de longe, reconhece o mal dentro de si também e vai transformando este mal em bem dentro de si mesmo. Parece uma coisa abstrata, não parece? Mas toda vez que você reconhece uma falha sua e você se fortalece, você muda a sua conduta. Você está tirando a força do condutopata e colocando o bem acima de tudo, porque ele está lá mesmo. Só que você, ao reconhecer isso, você fortalece a presença do bem aqui, na face da Terra. Então, parabéns para aqueles que estão acordando, que estão despertando para se transformarem em guerreiros e guerreiras do bem. Então, você se tornando íntegro, íntegra, curado, equilibrado, sabendo muito bem quem você é, sabendo as suas forças e as suas vulnerabilidades também. E sabendo que você vê o que você vê, que você percebe o que você percebe. Ou seja, tendo equilíbrio emocional. É só assim que você vai poder mostrar para o mundo que você não é aquilo que esta criatura faz os outros acreditar que você seja. E a história vai virar novamente a seu favor. E vai mostrar quem esta criatura que te difamou, que abusou de você, realmente é. Porque outras pessoas vão começar a olhar para você também. E vão começar a perceber que tem algo errado lá, não em você. Esta é a forma mais segura e definitiva de desmascarar aquela criatura.